Então, boa tarde. Meu nome é Kellen Graciele Magri Ferreira. Agradeço a você, Maria Margarete, por estar cedendo essa entrevista hoje, dia 30/7/2022, de maneira online para o Centro de Memórias da ETEC Carlos de Campos, em São Paulo, e que será difundida no programa História Oral da Educação do Centro Paula Souza. Eu gostaria de iniciar com a seguinte questão. Eu gostaria de solicitar que relate um pouco a sua vida pessoal, aonde nasceu, a formação profissional, incentivos da família, como que tudo começou. Nasci, eu que agradeço o lugar de deixar meu relato de Campos, meu querido Cacá, que é o querido Cacá de todos os ex-alunos, né? Porque ele marca nossas vidas, nessa escola, que permanece ligado a ela para sempre. A minha origem é uma origem humilde, sou filha de operário, né? Meu pai era operário, minha mãe também. Ele proveniente do Nordeste, minha mãe de Minas, filha de europeus que vieram para o Brasil, trabalhavam na lavoura, depois veio para São Paulo, trabalhou na Matarazzo, fábrica, e meu pai, naquela época, veio de trem, demorou 7 dias para chegar em São Paulo, imagina. E Nossa, esquentava a lata aqui numa igreja, que ele conseguiu um lugarzinho para ficar, junto com o irmão dele, para ajudar a mãe que morava lá no Nordeste, se conheceram. Só um minutinho que gato e cachorro brigando aqui. sem problemas. Ah, bom, eu nasci no Hospital do Brás, Uhum, morava na época no Jardim Brasil, que era um bairro que só tinha umas 3 casas e uma vacaria. tá. Eu tive problemas no parto, né? Porque não tinha hospital, não tinha nada. Nasci depois do horário, bem depois, era para nascer de manhã, nasci à noite, correndo risco de vida eu e minha mãe, mas estamos aí, né? Minha mãe está viva ainda e meu pai faleceu há alguns anos. Tá. Meu pai e minha mãe sempre incentivaram os estudos, eles não tiveram a oportunidade de prosseguir na escola, mas a minha mãe estudou até o terceiro ano primário, na fazenda, mas foi ela que me alfabetizou. Olha, Quando eu entrei na escola, com 6 anos, eu já estava alfabetizada. olha. O meu pai fez cursos aqui à noite e também era alfabetizado. Ele trabalhou em vários lugares, né, como entregador de leite, etc. Depois ele trabalhou na Filizola e entrou como ajudante geral e terminou lá como encarregado da cromeação, que preparava todas as químicas, tal. O engenheiro passava de 3 em 3 meses, então, quer dizer, ele era muito inteligente. Se tivesse tido a oportunidade de estudar, também seria um engenheiro químico, né? Olha, com certeza. Olha. Eles sempre incentivaram muito o meu estudo dos meus irmãos. Minha mãe, para você ter uma ideia, ela não deixava, ela não pegava o dinheiro da caixa, nem cadernos da escola, nada para me ajudar. Ela fazia na sua máquina de costura os meus próprios cadernos, com um papel que um vizinho trabalhava numa fábrica e as sobras de papel eles davam para os funcionários. E a Tá. minha mãe fazia, né, com as folhas pautadas e, e as folhas desenhadas, que era para papel de presente, ela fazia as capas dos cadernos costuradas na máquina. Olha, um super E eu, trabalho. eu achava, assim, meus cadernos mais lindos, né? Que eles eram diferentes e a minha mãe que fez. Então, para você ver que eles incentivavam. Sou da época da admissão, tive que prestar exame de admissão para continuar a partir do quinto ano, né? Que antigamente era do quinto ao oitavo ano, e quem Tá, não passasse no exame de admissão não ficava na escola pública. tá. Então, os alunos de escola pública eram, assim, os mais inteligentes, né? Os mais esforçados. E eu sempre consegui ficar na escola pública.
Terminando o oitavo ano, minha mãe queria que eu fizesse magistério, Tá. porque ela achava que eu tinha que ser professora. E eu falava que eu não ia ser professora por nada desse mundo, eu não tinha paciência para lidar com aluno, com filho de ninguém. Aí eu prestei vestibular na época para uma escola chamada Horácio Augusto da Silveira, que era uma escola que era na Vila Maria, ainda é na Vila Sim. Maria, era estadual, né? Depois, com o passar do tempo, todas viraram escolas técnicas estaduais, mas na época ela era estadual. Eu prestei para o curso de decoração, porque eu achava que decorador ganhava muito dinheiro, trabalhando só com gente rica, Rica. e eu ia fazer meus projetos, ia trabalhar a hora que eu quisesse, o dia que eu quisesse, ia ter tempo para estudar e para pagar meus livros, né? Que eu queria fazer medicina, Tá. queria fazer obstetria. Mas eu estudei um ano nessa escola durante o dia. Nessa escola, na Vila Maria, normalmente estudavam uns alunos que tinham uma condição financeira muito boa, conseguiam entrar nas escolas técnicas estaduais. E já existia ali uma discriminação por classe social. Ah, tá. Os professores também, parece que tinha um pouquinho, alguns professores, tipo o professor Mesquita, que eu não sei se está vivo até hoje, era um professor de química, professor de matemática, que eu, sinceramente, eu rezei o ano inteirinho, do começo ao final do ano, para ele nunca me chamar na lousa. Porque quem ia para a lousa e errasse alguma coisa, passava vergonha. É mesmo. É. Então, eu, assim, fiquei de recuperação, fiquei estudando em janeiro, fui na editora com a minha amiga, falamos que a gente foi lá porque o professor pediu para pegar o livro do professor para ele, enrolamos o cara, Aham. ele deu o livro do professor para a gente Ah, e a gente rachou de estudar com o livro do professor. Aí fizemos a prova, passamos tal, e nós duas pedimos transferência para o Carlos de Campos. tá. Só que ela foi para um curso, eu fui para outro curso. Eu Isso tinha que no meio do trabalhar. ensino técnico aí, né? Foi É, no isso, meio do ensino técnico. Tá. no primeiro ano eu fiz no Horácio Augusto da Silveira. Tá. Segundo ano Depois. eu consegui transferência para o Carlos de Campos, Tá. para o noturno, porque eu também precisava trabalhar, né? Tá. Aí eu comecei a trabalhar durante o dia, estudar à noite. Quando eu cheguei no Carlos de Campos, eu me senti assim com a alma renovada, porque o tratamento era diferente com os alunos, existia assim acolhimento, incentivo por parte dos professores, existiam muitos cursos, então era uma diversidade de pessoas, de personalidade, você via a sociedade ali. Eu acho que o Carlos de Campos, eu acho, não tenho certeza, ele abriu as portas do mundo para uma menina de periferia, né? Que não tinha acesso a nada. E ali eu tive acesso a um mundo diferente, a oportunidades, a poder me abrir. Era muito tímida, né? E ali eu consegui me abrir para a vida, Você né? achou uma diferença, então, do Carlos de Campos em relação ao próprio Horácio Augusto da Silveira ali? Já tinha uma diferença entre as escolas mesmo, né? É, Completamente é, diferente, no sentido de acolhimento. Por isso que eu digo que o Cacá é eterno, entendeu? Não sei se existe uma outra escola como o Cacá. eu Ele é, acredito que não. nós somos abençoados. É Tivemos a verdade. oportunidade de estar aí nesse espaço, até o espaço físico que você olha e tem história por todos os lugares, né? É verdade. Então, tem um histórico também da mulher, né? Que começou a estudar Sim. por interesses, claro, do capitalismo, mas que por esse motivo abriram as portas da escola. Na época foi economia doméstica, com aprender a costurar, cozinhar, etc. Mas elas foram trabalhar, né, nas Ah, mas fábricas. abriram as portas para as mulheres, né? Poderem também ter alguma vez, né? Ali no mercado, né? Que seja, né? É, foi um jeito, assim, pela necessidade do capitalismo, mas a gente tem a honra aí, nós enquanto mulheres, né, de termos Sim. estudado na primeira escola feminina
da América É, Latina, né? E que está aí, graças a Deus, tombada pelo patrimônio histórico, né? sim. Então, aí eu cursei, fiz o meu curso e quando eu estava no terceiro ano, a minha professora, minha coordenadora de curso, que era a Ana Glessi, ela me quase me obrigou, né, Ah, a, a dar algumas aulas aí no Carlos de Campos. Eu falei que eu não queria ser professora, ah, que eu queria ser médica e que eu ia sair do Carlos de Campos e ia fazer um ano de cursinho, ia prestar medicina. Mas ela já no segundo ano já me encaminhou para estágios. Eu fui fazer estágio na Oca, Móveis Presidenciais na Rua Augusta, que tá. era mais projetos, e também na Objeto. E aí eu vi que o mundo que eu sonhava, que eu imaginava, que eu ia ser uma decoradora, ia ganhar muito dinheiro, não era bem assim, Aham. né? E só ia para alguns, né? Que tem um encaminhamento, que hoje acho que hoje creio que o Carlos de Campos, há sei lá, anos atrás já fez esse trabalho de realmente introduzir no mercado e as pessoas têm mais oportunidade. Sim. Naquela época não era tanto assim, né? Na década de 70 e pouco, quando eu cursei a escola. Aí, terminando acho que em 79, não era assim, era diferente, né? Um Tá. mercado bem diferente. E a Ana Glessi, que era a nossa coordenadora, ela fazia o impossível para ajudar, o impossível. Mas não é diferente das possibilidades que existem, né? E que foram sendo desenvolvidas. Aí eu acabei concordando em dar umas aulas, Uhum. e aí ela já me convenceu que eu tinha que fazer uma faculdade na área. Aí eu falei que não queria, mas ela falou que eu era tão jovem ainda, que fazer faculdade ia ser bom para o meu currículo, para a minha vida cultural. Ela Eu te prestei, incentivou a permanecer na área, né? De... aí eu prestei vestibular na Belas Artes, era o último dia de inscrição, quando ela me disse, e passei no vestibular. Aí o problema era, é, eu era menor, Tá, então na época o diretor era o professor Babá, que era um japonês. tá. Ele junto com a Ana Glessi tiveram que pedir autorização para a delegacia de ensino, para eu Nossa. trabalhar em caráter excepcional, como menor e sem curso superior, né? Eles estavam precisando mesmo, né, de professores, então, né? Estavam Tá bom? convocando até alunas ali que, né, ainda estavam se formando no ensino técnico ali, né? É. Aí conseguiram, lá eu tenho até hoje guardado aqui a minha autorização para dar aula, né, naquela menor e sem curso superior. Mas aí já estava entrando na faculdade, né? Então já tinha um documento que estava entrando na área. Sim. Aproveitando isso para fazer uma parte, não sei se você está acompanhando a modificação do ensino médio. O governo fez uma modificação agora para o ensino médio É, e colocou disciplinas que ele nem tem professores universitários para dar aula. capacitados. Não tem. Então, Ah, eles estão pegando qualquer aluno que sai de ensino técnico para dar essas aulas, entendeu? E olha. para contratar, que na verdade tudo isso é uma jogada para privatização, porque não tem professor para dar as aulas. Eles colocaram disciplinas que não existem professor Nossa. nem sequer Mas no concursado. ensino, no ensino médio mesmo? Ou algum ensino técnico Não, é o novo ensino médio. no novo ensino médio? Nossa. Esse novo ensino médio que o governo está demonstrando aí toda hora na televisão. Aham. Como eu trabalho ainda, né, na rede municipal de ensino, sou Tá. professora da rede municipal, tem vários professores lá da rede estadual e que as escolas estão vivenciando este grande problema, não tem professor. Então eles abriram assim para quem quiser e ter qualquer uma daquelas disciplinas lá no currículo de ensino técnico, alguma coisa, para suprir o mercado, entendeu? Porque Nossa, fizeram. eles têm tanta restrição, né? Principalmente no técnico, assim, a gente sente tanta restrição e agora eles estão abrindo realmente para quem não tem a formação mesmo do superior, né? Nessas disciplinas. E muito menos do magistério, né? E muito menos. Ixi, nossa, o Então ruim você vai ser a qualidade, né, desse ensino. você já imaginou, né, a Aham. qualidade.
Quer dizer, na verdade, é tudo uma jogada que está por trás disso daí, que é, como não tem professor, não tem isso, eles estão contratando, é contrato temporário, né? Isso daí descaracteriza totalmente a carreira. Então, o pessoal vai entrar sem carreira, como a prefeitura agora também. Quem está entrando agora nunca mais vai se aposentar na vida e estão tentando cortar todos os direitos da carreira, que é uma Nossa. luta nossa, né? Sim, Uma sim, uma luta luta grande, de né? muitos anos, né? Sim, com certeza. Então, voltando lá para o Carlos de Você Campos, continua dando aula, então? É professora do ensino municipal, é isso? é, Tá. Para ensino médio. não, eu trabalho do primeiro ao nono ano, Nossa, tá bom. Ah, legal. E na área de artes mesmo? artes. Tá, legal. É porque a artes tem uma aula no Fundamental 1, uma Tá. aula por semana. E no Fundamental 2 tem 2 aulas por semana. Então, para você formar uma jornada básica de aulas, você tem que dar aula para a escola inteira, entendeu? Entendi. Acaba suprindo a escola toda ali, né? E você trabalha com a escola inteira, se mal conhece os alunos, né? Porque uma aula por semana é É complicado, né? pouco, com certeza. Bom, aí eu continuei trabalhando no Carlos de Campos Tá por bom. um tempo. Depois eu comecei a trabalhar no estado, em escolas estaduais, na prefeitura e no particular. Tá. No estado, eu prestei concurso. Depois da greve do Mário Covas, do governador Mário Covas, de 3 meses, nós voltamos sem nenhum centavo e fizemos uma exposição dos Miserites para os pais verem. Aí a gente teve que repor, inclusive, janeiro, fevereiro, e depois que Nossa. terminou a reposição, eu pedi exoneração. Ah, é? Eu falei, não, não vou ficar aqui, que isso aqui não tem futuro. O Estado não tem futuro e tal. E eu continuei só com 13 anos de Estado que eu tinha, deixei lá parado Nossa. e fui para a escola, fiquei na prefeitura como comissionada. Tá. Comissionada é alguém que não tem concurso, não existia concurso para arte, e trabalhei em escola particular, tipo o Sion, Sim, conheço. trabalhei numa escola de supletivo também na Vila Maria, Tá, né? Então, escolas diversificadas aí. tá. Com o passar do tempo, surgiu, eu também trabalhei no Banco Mercantil de São Paulo, né? Nossa, foi bancária também. Para garantir aí o salário, Sim, né? acaba que o professor acaba se virando até em outras profissões ali, às vezes, né, na É, jornada. é. Não tem jeito. Aí, com o passar do tempo, eu prestei o concurso, entrou a gestão Erundina, Tá. e pela primeira vez fez concurso para a área de arte. Aí quem não passasse no concurso ia ser dispensado, fiquei desesperada, né? Ah, Estudei pra caramba, passei assim entre os 100 primeiros, escolhi do lado da minha casa que legal. e fiquei com 2 cargos na mesma escola, a 3 quilômetros da minha casa, na escola que eu já era comissionada, escolhi lá mesmo. Por Tá. quê? Lá era uma escola no conjunto dos bancários aqui, Ah, e que a conheço, gente sim. é, e a Sim. gente fazia um trabalho lá, apesar de não ter GEIF, de não ter. GEIF é um horário que foi implantado depois na gestão Erundina. Tá. Mas antes disso, a gente não tinha esses horários, eu tinha só hora atividade. Nessa escola, existia um grupo de professores muito bons. E a gente criava uns projetos interdisciplinares, sem saber que eram interdisciplinares, entendeu? Entendi. Então, se, por exemplo, eu estava trabalhando folclore, né, dança, teatro, fazia dança e teatro com a escola inteira, eles apresentavam para o Fundium. É, todos os professores se envolviam naquilo. O professor de ciência se envolvia lá com os chás, pesquisa, professor de geografia, pedia maquete, história, educação física ajudava nas danças, nos ensaios. E a gente visitava as casas, andava no bairro, que Olha, Paulo Freire colocou depois como escola livre, feliz, a uhum. gente fazia sem Já saber naquela fazia. época, fazia, né?
E Já por, olha aplicava a só, multidisciplinaridade ali, né? já, e por uma coisa absurda, né? A nossa diretora era a Sônia Conte Lopes, Olha, que era a mulher a do esposa Conte do Lopes na Conte época, Lopes. Olha, que é um cara que é totalmente reacionário. E ela é a pessoa mais democrática que eu já conheci na minha vida, olha. porque ela participava de tudo junto com a gente. Ela liberava tudo que outros iriam pedir, né? Autorização. Eu saía da escola com os alunos atravessar, você conhece o bairro? Eu atravessava a Avenida Parada Pinto Sim, e eles faziam pintura em tela dentro daquela parte do horto lá, porque tinha um buraco na cerca, a gente passava pelo buraco, entendeu? olha, Eles levavam um cavalete naquela época, que não tinha essa coisa toda de APM, de não sei o quê. Cada aluno contribuía lá espontaneamente com R$ 1 no começo do ano. tá. E ela autorizou, eu utilizava todo o espaço do prédio anexo, a parte de baixo, então eu formei uma sala gigante, cabiam 2 salas de arte, que tinha bancada, tinha, na época, TV, vídeo, tinha Olha. um cavalete para cada aluno, a gente desmontava as Nossa. bancadas, trabalhava com expressão corporal, Super então, estrutura, não? Olha. superestrutura com aquele R$ 1 e as excursões para o Play Center. Olha, o Play Center, olha. Tinha como desenvolver, então, vários trabalhos fora da classe, né? Trabalhos mais diferenciados, né? Lá nessa escola eu não tinha, a minha classe era lá fora, no prédio anexo, né? Tá. Então, os alunos, quando a gente ficava lá, tinha disponibilidade para tirar a bancada, fechar cavalete, deitar no chão, colchonete, tinha tudo. E quando queria sair da escola também, a diretora, ela era, né? Ela, ela, não, tudo bem. A gente saía, a gente andava na rua com os alunos, entendeu? Que legal. Andava. Um trabalho que hoje uma escola quando faz isso, não. A gente fazia naquela época. Para encerrar essa história dessa escola, eram normalmente 5 oitavas séries por ano que se formavam. Tá. A gente viajava com eles por um acampamento em Serra Negra e ficava 5 dias no acampamento. Olha que delícia. Quem não tinha dinheiro para pagar ia do mesmo jeito, porque todos os trabalhos que a gente fazia de excursões, nessas festas aí de folclore, de não sei o quê, né? Também os pais vinham, traziam doce, vendiam doce, tudo arrecadava para a formatura. E a formatura era para levar todo mundo, pagar o ônibus e pagar o acampamento. E o acampamento também tinha que dar bolsa para quem não podia. Então ia Tá. todo mundo, assim, eu e mais professor de educação física, professora de educação física, de matemática, de português, iam 5 professores, a gente dividia a ala feminina para baixo, a ala masculina para cima, e a gente dormia no meio de guarda. Ai, Gente, super interagia bastante, né, com os alunos e gostoso, né? Os alunos deviam gostar bastante, né? Tinha bastante é, atividade. Até hoje eu encontro os alunos aqui, porque eu moro aqui próxima, eu moro aqui no Mandaqui, e até hoje eu encontro meus ex-alunos formados, com filhos já, moços, né? E a minha dentista, minha eu falo, mas acho que a gente marca para eles, né? Esse tipo de atividade maluca aí, não é em qualquer escola. Com Então, essa certeza. escola chama-se Mandante Gasta Moutinho. E aí um dia lá na sala dos professores, eu vi que tinha concurso para o Centro Paula Souza, daí fui olhar se o Carlos de Campos também ia participar. Ia. Tá. Daí fiquei gritando, ai gente, Carlos de Campos, eu vou prestar esse concurso. Eu preciso dar para essa escola pelo menos um pouquinho do que ela me deu na vida. E também tinha concurso de coordenador pedagógico e diretor. Daí eu prestei concursos lá, tal, passei. No do Carlos de Campos, que era assim, prestava e já era para assumir logo, Tá. Era concurso para direção já? Já era o concurso para para direção. direção. Tá. É. Mas aí já tinha feito concurso de professor, já era efetiva, já tinha passado uns anos, tá? Né? Tá.
acelerando aí, Não, porque não, pode ir, sem problemas. eu espero que esteja dando para É entender, né? isso, Quem não, é está. isso mesmo. A ideia era ver a trajetória e a gente entrar mesmo em- no momento aí que você entrou na Carlos de Campos, né? Como aluna, depois como professora e agora, Então, né, através de aí, concurso então, a na história é essa. direção. Entrei como Tá. aluna, depois como professora, 10 anos 10 depois anos depois. Tá. como diretora. Aí, como foi processo de direção, foi concurso, prova objetiva, prova escrita, depois tinha que escolher uma escola ou várias para concorrer. Eu escolhi o Carlos de Campos só, Tá. e tinham 23 candidatos. A gente podia fazer campanha. Aí, quando eu cheguei na escola, encontrei o professor Jaime, que tinha sido meu professor de física, e Uhum. que era o responsável pelo, pelo processo dentro da escola. Aí ele fez, Ah, aí ele fez assim: Margarete, eu não te conheço, eu não te conheço, não te conheço. ele estava Porque responsável você, pelo processo, então. Tá, é, tá. eu não te conheço, não posso falar com você, só depois que acabar tudo isso, porque você é candidata. E ele era uma pessoa assim mesmo. Nossa, extremamente sério. Olha. Aí eles bolaram lá todo o processo, houve debate, eu falo que é debate presidencial, porque tinha É quase quase, isso, né? Que a gente tem a quase, impressão, né? Tem o debate entre os candidatos à direção. porque eram 23 candidatos, tinha auditório lotado, mas tinha Bastante. representantes de todos os cursos, professores e pais. Uhum. E aí eles tinham já preparado as questões, né? Aí cada um respondia lá uma questão, mas não era a mesma, mudava a questão. E depois, pelas respostas, acho que eles divulgavam, né? Os alunos lá que o auditório não comporta a escola inteira, mas né, tem os representantes. Aí eles divulgaram lá, tal, e a minha campanha foi gestão democrática, Tá. ex-aluna do Cacá. Ah, Cheguei no, olha, isso já chama bem atenção, né? aí eu coloquei uma folha de sulfite, escrevi vários pedacinhos na folha de sulfite, recortei tudo, xeroquei não sei quantas lá, recortei tudo e fiz panfletagem na escola, junto com o Marcos Ganzelli, que era um amigo que tinha trabalhado comigo. Ah, antes disso eu trabalhei na gestão Erundina, Tá. na diretoria de ensino Jaçanã Tremembé, e lá a gente fez um processo também de gestão participativa, né? Fui convidada para trabalhar, fiquei pensando um mês se eu ia, Uhum. mas fui. Foi um processo de doutorado, assim, É, teve muita prático, experiência ali. muita experiência e muito sofrimento também, viu? Porque eu lembro que meu cabelo até caía, assim, caía, Ah, de tanto nossa. estressada que eu fiquei, porque não era brincadeira você sair de um regime autoritário, de diretores, não todos, mas assim que se achavam donos da escola para um processo de tentativa de democracia dentro da escola, onde pai tinha direito de falar, aluno tinha direito, professor tinha direito. Que A bacana. nossa tentativa era tentar efetivar um conselho de escola forte, Tá. e para isso a gente tinha grupo de formação de pais, onde a gente reunia os pais das escolas próximas em tal lugar, e eles iam como representantes do conselho, participavam da formação, o que era orçamento, como que é a lei, como não sei o quê. E depois, nos processos de orçamento da cidade, Uhum. a gente levava por microrregião. No nosso caso aqui era ali na ZACNAC, na Secretaria do Abastecimento, onde os pais iam, e a gente, os pais e, claro, o diretor, alguém responsável pela escola, mas o pai tinha que ter o pai junto também. Tá. Que eles iam ver o processo da região como estava. Então, se tinha uma escola lá na Dutra, no Parque Novo Mundo, que estava caindo, e a outra escola que o Gastão Motinho estava com um problema na quadra, lá vamos cobrir a quadra, então eles vão, olha, vamos analisar que a verba é essa, nós temos isso, o que dá para fazer. Acabava se votando ali num consenso de orçamento junto com as escolas. Então, Socorria que estava precisando mais ali, né? com aquela verba que tinha naquele momento. Então, é um processo de construção, né, de Sim, cidadania sim, com certeza. e de votação e de um orçamento participativo de verdade, né?
Então onde você a já vinha, população... quando fez a proposta lá no Cacá, lá da gestão participativa, já vinha ali, já atuando como, né, numa gestão participativa. Era isso. Então, esse aprendizado foi nessa época da gestão erundina. Tá, legal. E a gente também fazia assim as parcerias, né, com todos as secretarias do entorno. Então, saúde, educação, cultura, esportes, vamos ver o que tem na região, todo mundo se reúne uma vez por mês, o que falta, um ajuda o outro, vamos fazer isso, outro a Secretaria de Cultura, não dá para fazer, não tem teatro funcionando, como que a gente consegue? Porque não tinha subsídio. Se você lembrar lá o processo do governo, quando a Erundina chegou, Uhum. estava abandonado tudo isso. Então, assim, para colocar tudo para funcionar, foi aos poucos, Estabelecer quando a gente tudo, né? conseguiu quase andar, porque foi pela primeira vez que a gente também conseguiu colocar uma carreira dentro do magistério, onde o professor tinha 30 horas de trabalho, sendo que ele tinha 10 horas semanais para estudar, sendo 8 na escola e 2 em casa, que é o que estão Olha, tentando tirar hoje. sim. Então, esse processo de carreira do magistério foi implantado lá atrás, na gestão erundina. E aí, quando eu falei, vou voltar para lá e vou tentar dar tudo o que eu puder de mim para o Carlos de Campos, porque sem ele, eu não sei o que teria sido de mim, né? Eu saí lá de uma condição de cultura zero, de Uhum. periferia, muito periferia. Até hoje o Jardim Brasil é periferia. Naquela época, Sim. então ele abriu as portas para mim. A escola abriu as portas, oportunizando tudo que você puder imaginar. Claro que a gente tem que ir atrás, né? Tem. Pode ficar Vai muito só. da pessoa também, né? Tem isso, né? Tem a pessoa também buscar isso, né? Buscar essas oportunidades, né? Uhum. Bom, aí já tinha me conscientizado que eu estava trabalhando no poder público e que eu estava fazendo a minha parte, que eu pensei em fazer lá na área da medicina e fiquei feliz. Não sou uma profissional frustrada, Uhum. sou um profissional realizada dentro da educação. Aí pude fazer, tentei fazer tudo o que foi possível, ainda tento fazer, ainda estou na área, né? Bom, aí eu comecei a desenvolver o projeto no Carlos de Campos. Legal. Fui eleita lá entre 23 candidatos, me deu um frio na barriga, um medo quando eu olhei para aquela escola gigantesca. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Foi uma Deus me gestão ali ajude. depois da Eliane Andreoli, né? Só para a gente registrar aqui, situando no tempo, mais ou menos, né? Foi depois da Eliane Andreoli aí, a sua entrada, né? Na Carlos de É, Campos. a Eliane estava saindo, eu estava Tá, entrando, né? tá, Eu legal. fui até nas férias lá conhecer a Eliane, Tá. ela me deu algumas orientações. Sim, Ela me contou, acho que é importante, sim. ela me Essa contou passagem assim, de algumas bastão, coisas, né? como funcionava a escola e Tá. tal. E aí tinha que assumir, né? Em janeiro, 2 de janeiro, sei lá. Eu Tá. tinha que assumir. Aí o que eu fiz? Eu mandei um comunicado lá via Sedex para todo mundo que eu pude. E a Jeane estava lá, que era a diretora de serviços, a Eliane, que era a TE, duas pessoas assim que A Giane ainda maravilhosas. está. A Eliane saiu faz alguns anos, A mas ainda Eliane, está. a Eliane virou diretora, né? A De uma Eliane é escola. diretora em outra escola. Agora eu esqueci o nome da escola, mas ela é diretora em outra escola, sim. A diretora. E a Jeane, preciso lá dar um beijo. Dou sim, eu A encontrando Jeane, ela, eu dou sim. a Jeane, fala, passa o meu WhatsApp para a Passa sim. Jeane, é a pessoa assim, honesta e competente. É, Então, que eu podia ficar tranquila porque nada viria errado, porque quem assina tudo é o diretor-geral, né? sim. Junto com os dois diretores, a TE e o acadêmico, mas ela era uma pessoa que, de cara, deu para ver que era uma pessoa muito, muito séria. Às vezes ela fazia assim, Margarete, com quem diz, ai, você é doido. Daí, mas a gente pensava junto, né, para nunca ter nenhum problema. Olha, só tenho a agradecer às duas. Aí tinha os coordenadores que já estavam na escola e
eu mantive todo mundo. Eu poderia mudar todo mundo, mas eu falei, gente, eu não vou mudar ninguém porque se vocês foram estamos aqui, vocês foram eleitos. Exato. E se vocês foram eleitos, e a minha gestão é democrática, eu tenho que aceitar quem foi eleito, né? E Sim. a gente vai vivendo aí, vamos ver o que dá. Aí quando eu mandei esse comunicado, vários, sim, alguns professores vieram de todos os cursos, tinha representante, alguns alunos e uns pais também da PM. Aí eu achei que tinha que mudar a cara da escola para quando o pessoal chegasse, a escola dar com uma cara nova. Como eu tinha sido ex-aluna e ex-professora, eu lembro que a minha visão como ex-aluna era de uma escola aberta, que Uhum. todo mundo se relacionava maravilhosamente. E quando eu fui professora, eu percebi uma coisa que eu não gostei, que as pessoas ficavam meio assim, no seu curso, numas salinhas, e que eu nunca vi assim ninguém, todo mundo junto na sala dos professores, Tá. e tinha uma experiência de escola do estado e da prefeitura, que a gente ficava tudo junto, né? E lá no Cacá não ficava junto. O Ah, pessoal ia se. era separado os lugares que eles Não era ficavam? separado. Cada Tinha um sala ficava dos no seu. professores. Ah, Não, tá. tinha sala dos professores. Tá. Mas assim, ficava, tipo assim, cada um ficava com seu grupo, entendeu? Tá. É mais fácil ficar lá no meu grupo. Tinha cafeirinha lá na minha salinha, tinha não sei o quê, Ah, tá. né? Aí eu queria assim, a minha ideia é que todo mundo ficasse junto. Vamos Era, os pensava grupos ali. eram segregados, assim, cada um no seu espacinho. Quando eu era professora, eu ia que parece que era meio segregado. Tá. Aí, e aquela sala dos professores era a sala onde a sala do diretor. Eu acho que tinha que ficar todo mundo lá. Tá. A AT era lá. Então tinha que ficar todo mundo ali na minha cabeça. Aí o que eu fiz? Eu falei, chamei o engenheiro lá, pode derrubar essas paquitas? Ele falou que pode. Pode. As paredes? As É. paredes da sala, paredes do Aonde que era prédio esse novo. local? Era no Prédio prédio novo, né? Tá cortando um pouquinho. Vamos ver se volta. Tá cortando um pouquinho aqui, peraí. Vamos ver se volta. Agora voltou. Cortou um pouquinho. Você estava falando de romper as paredes lá e a sala dos professores. Aí você relocou essa sala dos professores ou abriu a parede no prédio novo, é isso? Não, não, eu tirei as paredes Tirou lá as paredes? das É, salinhas, aham. porque eu achei que também lá dava para ser oficina, né? Outras coisas dos Sim, cursos. sim. Aí depois eles podiam definir o que eles queriam. Tá. Até ficar com eles, não tem problema. Mas ia ser oficina. Não. Sim. E sala dos professores, sala dos professores. Tá, muito Aí a legal. sala dos professores lotou, né? Porque tem gente naquela escola, né? Tem Tem professores. bastante. Tem muito professor também, muito aluno e muito professor, né? É, muito professor naquela salona. Aí os professores começaram a ir para lá, se encontrar, acho que alguns até se conheceram, porque eu não conhecia todo mundo quando eu fui professora, eu não conhecia todo mundo, né? Mesmo porque eu não ficava tanto tempo assim na Tá. escola. Mas aí foi um ano de brigas, discussões, arquiteto com médico, com enfermeiro, com É engenheiro, uma miscelânea. com nutricionista, Nutricionista, tem de tudo. de tudo. Então, assim, porque era assim, as nutricionistas, a gente brincava, aquelas que andavam com colar de pérola e Ah, saltinho, as enfermeiras todas de branco, os de desenhos doidos, as decoradoras, as metidinhas. Ah, cada um para o nós, seu quando era perfil. aluno, quando a gente era aluno, né, cada um para nós era, né, a gente olhava aquele mundo assim. E aí teve que misturar todo mundo, né? Junto esse mundo todo aí. E foi muito bom, Você fez uma porque miscelânea ali, né, entre os professores. é, aí de vez em quando eu ia lá, eu tinha que conversar com eles, não tomava nenhuma atitude, nem quando era uma atitude assim, que não dava tempo de reunir, em reunião. Eu ia lá, gente, ela fala, todo mundo falando. Aí eu subia a mesa. Tomava Preciso falar com controle. vocês. Está acontecendo um negócio assim, assim, eu preciso da opinião de vocês. Daí a pessoa olhava assim, ah, tá, discutia umas edificações que era super sério. Não sei se ele está na escola ainda, Matias? Não, não tá mais não. Moacir.
Ah, Moacir. Moacir, sim, tá lá firme. Sim, já até foi meu Né? parceiro, dei algumas aulas lá com ele. Fala pra ele que me deu um grande beijo. Ah, vou falar sim, vou falar. Ele eu encontro bastante, toda terça-feira encontro. Mando um beijo pra ele. Né? Que é de edificações. Olha, a gente Isso. pensa em intenção de todo mundo. E aí, com nossas divergências, a gente acabava chegando na convivência e fomos levando a escola de forma democrática, mas sempre juntos, Importante. porque eu acho que ninguém consegue administrar uma escola sozinho. Tem que ser junto, entendeu? Tem que ser uma construção coletiva. Mesmo que a gente erre, erre e erre, e... mas nesse dia vai todo mundo junto, porque depois que deu errado, foi fulano. Não, não foi fulano. Nós decidimos juntos, Juntos, né? exato. É Eu fui voto importante. vencido, eu fui muitas vezes voto vencido. Mas se eu fui voto vencido, eu tenho que concordar com o que aconteceu e tenho que ir junto. E depois não ficar falando, tá vendo? Eu não falei nada, eu fui voto vencido, né? Sim. Vestir a Então isso a camisa, gente, né? Junto com todo mundo, né? então isso é gestão democrática. E foi assim que foi toda a gestão, tá? Para tudo que acontecia na escola, os pais tinham que participar, os alunos tinham que participar, os professores. E eu nunca tomei nenhuma decisão sozinha. Legal. E muitas vezes a gente saía da escola e na sexta-feira ia lá para a Praça do Pari, ali perto da igreja, tinha Sim. uma esfirraria. A gente ficava, Ah, nossa, ainda vamos às vezes. é, Ah, ali em a gente Edi, às ficava, vezes vamos, sim. a gente ficava nas esfirrarias conversando. Continuava a escola lá na esfirraria. Aham. Meu, e quantas vezes eu cheguei na minha casa, 5 horas da manhã, Nossa, olha. de ficar, porque fechava a esfirraria, a gente sentava na calçada e continuava falando sobre escola, entendeu? Era assunto Então, pra assim, caramba, né? gente, é assim, era amor, 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 que desse tudo certo, né? Pra Sim. caramba, entendeu? E qual que foi o seu maior desafio, professora, nessa jornada aí, mais enquanto diretora ali, né? O que que teve de desafio que você lembra que foi? Alguns desafios, não vou lembrar todos, né? Não, o que você Todo lembra dia, assim, quando eu perguntei o que veio mais na cabeça, mais rápido, assim, de repente foi o todo maior. dia eu ia rezando, né? Todo dia eu ia rezando. Ai, Deus, me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria. Todos os dias eu ia assim, meu Deus, me dê sabedoria. Estava fazendo nada errado, Senhor, me dê sabedoria para Sim, tomar qualquer atitude. Os alunos me colocaram em xeque várias vezes. tá, Claro que esses alunos, aluno é sempre motivado por professor, aluno não vai sozinho, tá. tem sempre alguém por trás, né? Puxando. É, tem sempre uma ideia por trás, né? Mas foi bom porque eles colocaram aqueles desejos e isso veio à tona de uma forma via aluno, né? Poderia ter sido via professor, mas veio via aluno. Tá. E aí, quando eu não dava atenção, esses alunos também, esses professores também, eles vinham aqui logo. Aí eu ignorava, eles faziam umas passeatas pela É escola, mesmo. nariz de palhaço, sabe? Aí colocava a Protestavam plaquinha, mesmo, então. é, gestão participativa na plaquinha, nariz de palhaço, e ficavam marchando ali na frente da minha sala, ali no corredor. Olha, olha só, lutando pelo que queriam, né? Aí, tá bom, gente, então tá, então vamos, ó, vamos para a sala aqui, vou conversar com o só e a gente marca. Aí marcava reunião com eles, né, com representantes, e a gente sempre ia discutir, sempre tinha professor junto, Tá. sempre tinha coordenador junto. Os meus coordenadores eles defendiam muitos cursos, cada um defendia muito o seu curso, e aí a gente tinha que chegar naqueles consensos também do que é prioridade agora, do que não é. Claro. Eles batalhavam também para conseguir tudo, verba, estágio, tudo. Nutrição, por exemplo, a Tuca era a coordenadora do curso, ela se matava para conseguir que aquele refeitório rendesse algum dinheirinho, mas ao mesmo tempo dava almoço digno para os alunos que podiam comprar o almoço lá, Que eles que não legal. podiam pagar, também davam jeito. A Vilma, com o pessoal de edificações, o Newton, a Márcia. Gente,
pessoal era Muito firme, né? firme. E muitos, Firme. alguns saíram faz pouco tempo, mas muitos ainda estão lá. É. Muito E legal. por trás, assim, cada grupo, eles são muito unidos, né? Então, cada área, cada grupo, cada curso, eles são muito unidos. Então, na verdade, quando o coordenador trazia alguma coisa, é claro que ele já trazia a opinião do grupo dele, do Tá. grupo de, Já tinha do curso, conversado com o grupo antes. sempre, sempre do curso. A gente tinha reunião semanal, o que Uhum. encheu o saco também, Aham. mas não tinha jeito, porque lá no Núcleo de Ação Educativa, na gestão Erundina, eu aprendi que aquelas reuniões insuportáveis que tinha toda semana, de dia inteiro, mas onde que todos os setores da diretoria traziam todos os problemas, entendeu? E aí a gente discutia coletivamente o que fazer, porque também era uma tentativa de gestão coletiva em todos os aspectos, nunca tinha acontecido. E aí a gente discutia, brigava, depois saía de lá e vestia uma camisa. Tá, essa decisão vamos tomar Dava todo as mundo. mãos. Legal. Que era o mesmo, foi o mesmo que eu fiz lá no Cacá. Eles querendo ou não, tinha que ter reunião. Tinha que ter, nada, sabe? Não pode acontecer outra coisa. Na hora da reunião tem que ter reunião. E aí institui reunião com os representantes de curso. Aí eu tinha reunião com os representantes de curso. Depois, representantes de sala para fazer, por exemplo, eles reclamavam que o professor tinha 4 aulas com aquela classe e o professor demorava meia hora para chegar na classe. Uhum. Então, eles saíam da classe, iam passear e ficavam lá no pátio. É. Aí o professor chegava lá e falava, não tem aluno na classe, vou colocar falta para todo mundo. Eu disse, gente, eu não sei o que fazer. O aluno fala que vocês demoram para chegar na sala. E vocês falam que o aluno não está na sala, então eu vou conversar com os alunos, vamos ver o que é a proposta deles. Tá. Proposta, vai nesse caso, exemplo, proposta dos alunos. A gente espera 10 minutos. Se o professor não conseguir chegar, a gente sai da sala, professora, e aí a gente não leva falta na aula dele, só volta na próxima, tudo bem? Olha. Daí eu fiz assim, acho que dá para 10 minutos, acho que dá para sair de um prédio, De chegar chegar no no outro. 10 minutos dá. É grande, mas também. Aí, a partir daquele dia, daí avisamos, ó, a partir de hoje vai ser assim, alguns não gostaram muito, mas, né, era uma decisão, é um pedido dos De alunos também. todos. E aí o professor acatava. Conseguia Aí o acatar. professor levou falta umas vezes lá, Ah, depois é? deu, porque daí os alunos, não que ele levou falta, né, a gente não ponto, mas os alunos saíam da sala, entendeu? Sim. Eles esperavam, faltava um minuto, Eles não ficavam era 10, marcando, eram certamente. 15 minutos, faltava, 13. O professor não chegou, eles já estavam com o pé na porta, porque eram 4 aulas no dia, então uma aulinha para eles era uma folga. Já faz Mas aí tudo diferença, bem, sim. claro. É. Mas essas coisinhas, entendeu? Que parece Sim. que é uma bobagem, mas não é, Não não é. é, não, é tentar alinhar as expectativas, né, de todos ali, né? É muito interessante. É. Ô, Margarete, Mas o que mais que foi? e o que que foi, assim, algo que deixou sua marca ali na escola? Que você acha que, olha, nessa atuação foi, ou foi muito marcante para você e que realmente você acha que fez a diferença ali na escola? Claro, você já falou um pouquinho da gestão participativa, tudo, né? Mas algum ponto que você acha que deixou sua marca na Carlos de Campos? Ó, na escola eu acho que foi a tentativa, eu não sei se eu consegui, né? É, Eu falo humildemente, eu não sei se tudo isso eu consegui, o meu olhar é um e o das pessoas é outro. sim, Mas humildemente eu creio que consegui transformar os vários grupos num grupo forte. legal. Unificar, né? É. Tanto que o pessoal da coordenação se preocupou em fazer, algumas pessoas se preocuparam em fazer pedagogia, Olha, para quando eu saísse, prestar o concurso e continuar o processo de gestão democrática. que legal. Foram se Tanto que, por aperfeiçoar exemplo, nesse quesito, né? o Newton, ele foi o primeiro que foi fazer. É mesmo. E, e ele falou, quando você sair, eu vou prestar o concurso e vou assumir a direção. Depois a Márcia assume, a Vilma assume, a Tuca assume, a gente vai assumindo
para não deixar nunca mais a escola sair dessa gestão democrática. Que legal. Então, Já estava fazendo um grupo ali para manter essa linha da gestão democrática. Então, talvez essa sua bandeira ali tenha sido uma sementinha, né? então acho que essa foi a minha grande bandeira. E para isso eu passei por muitas coisas lá, então não foi fácil não, porque a gente é autoritária por natureza, eu sou autoritária por natureza, eu tive que me reinventar. Mas tudo que eu fazia eu achava que era pouco, pouco, muito pouco, para tudo que o Carlos de Campos proporcionou na minha vida, entendeu? Aí eu fui brigar lá no Centro Paula Souza várias vezes. Quando o Paulo Renato resolveu mudar o ensino técnico, a gente fez um documento, não só quando eu falo coordenação, não é só Tá, a coordenação representante dos professores, tá. né? Então, tudo que está na coordenação vem dos professores. A Coordenação Jeane, pedagógica ali, né? Pelo menos é, é o que a eles que Jeane, chamam, como chamam, né? coordenadores de curso, né? Tá. Os coordenadores de curso, mais, no caso, a Márcia, que era do núcleo comum, mais a Jeane, a Eliane, todo mundo participava. Então, quer dizer, tudo que a gente decidia não era só da cabeça deles, eles traziam já a cabeça do grupo, Tá, certo? E eu tinha contato com os alunos também. Eu fazia reunião com os alunos. E fazia reunião para fechar as coisas com os professores. tá. A gente fechava, marcava uma reunião bimestral, lá no auditório, no sábado, que Olha, ninguém trabalhava, mas o pessoal o ia pessoal ia, olha, tem participar. interesse, né, em É, melhorar mesmo, né? é. A gente fazia umas festas malucas também, de sábado, que os alunos já chegavam, essa aí já chegavam alcoolizados já lá fora. Olha, Muitas vezes eu fui para o hospital levar aluno embriagado, nossa. aí ficou lá em coma alcoólica. Aí Putz. depois ia para casa, já estava em bom estado, aí chamava o pai, aí Mas se chamava o pai, divertiam. chamava o pai na segunda-feira, né, para explicar. Enfrentei muitos problemas com alunos envolvidos com drogas, né, Sim, sim. de Ixi, uma maneira que a gente sabe que não dá para bater de frente com ninguém, mas que você tem que, aos pouquinhos, tentar ir tirando eles dali, daquele perigo, né? claro, claro. Nossa, é uma responsabilidade ali também, né? Nesse quesito né, dos alunos, né? Cuidar dos alunos ali também, né? É. Aí tinha os góticos, os não sei o quê, os sei lá. E tinha aluno que a gente que eu me lembro de um aluno que a gente fez um horário especial para ele ficar na escola, que ele dizia que ele tinha que ficar na escola porque ele estudava, né? Aham. Porque ele queria estudar e não tinha laboratório. E eu chamei a mãe dele lá, a mãe dele falou que a mãe dele era novinha, era enfermeira. Ah, ele não tem mesmo, mas ele não ia para estudar, ele queria ficar outras coisas. Nossa. No fim, esse menino ia só nos horários estipulados, a gente sabia onde ele estava, tudo controlado. Depois, quando eu saí, ele não podia estudar à noite, mas Tá. quando eu saí, um dia ele foi lá, falou para o seu José, que era o nosso caseiro, uma pessoa que quero prestar homenagem aqui a ele, Dona Helena, Patrícia, que era a família, que Muito era uma querido, família né? ali, Uhum. muito queridos e que eram assim. Para mim, eles, seu José era meu assistente de direção, entendeu? Ele sabia tudo, tudo o que acontecia. E ele já falava, Margarete, aconteceu isso e isso, vai por aqui, por ali, ele dava a opinião dele. Já vai te dando um direcionamento. Todo mundo lá dava opinião, entendeu? E um dia esse menino, foi no dia que ele fez 18 anos, ele pediu para o seu José para ele sair para comemorar aniversário e tal. E ele saiu, só que ele saiu, encheu a cara de droga, pulou um muro ali e morreu de frente com o trem. Ah, caramba. E aí a Nossa. gente tinha lá na escola todos os documentos arquivados naquele. Se você entrar lá na sala da direção, vocês têm ainda um cofre antigo, um cofre gigante de Olha, não me ferro, lembro, não me lembro de ter reparado, pelo menos. mas tem, ou tinha. Eu e a Márcia era do núcleo comum também, né?
A gente fez toda uma documentação, essa mulher assinou toda a responsabilidade que o Caramba. filho dela Era a época, podia ficar. você era diretora nessa época? Eu era diretora, mas eu tinha saído, Ah, tinha acabado de saído. sair. Tá, Mas acontece que esse documento garantiu quem tivesse, entendeu? tá, Porque eu saí, mas o documento estava lá, tá. deu para garantir, porque o menino, ele se envolvia, ele era muito bobinho, ele com roupa de gótico, se achando Aham. e se envolvendo com coisas pesadas, né? Tanto que ele estava tão drogado que ele foi para a linha do trem E perdeu a e vida. morreu lá no dia do aniversário, né? Aí eu fiquei sabendo muito tempo depois disso. Tá. Então eu tinha uma preocupação com o aluno. Olha, eu chegava na escola, ficava andando, subindo, descendo, conversando, falando, vendo a papelada mesmo eu ia fazer depois que todo mundo ia embora. Às vezes, às horas da manhã, eu tinha eu na Rua Oriente, botava na porta da escola. E a Aham. chave tinha conseguido a escola. Mas, sim, de domingo, acabou Deve. acabou também meu Peraí que deu uma travadinha casamento. aqui. Peraí que deu uma travadinha. Vamos esperar só um pouquinho para ver se ele volta. Travou a sua imagem, peraí. Vamos ver se ele volta. Acho que é alguma coisa da internet aí do. Talvez. Deixa eu ver. Você tá me ouvindo? Tô. Tá. Ele travou, acho que foi mais a imagem que eu queria. Agora voltou. Eu acho que a gente pode de repente, professor, agora já partir assim para um recadinho para a escola mesmo, né? Porque essa gravação é justamente para deixar uma mensagem, uma lembrança sua, né, da sua atuação ali enquanto diretora da escola. Então, que mensagem que você teria ali para deixar para a escola, né? Eu queria deixar uma mensagem para o Centro Paula Souza, que infelizmente o centro não dava e não dá o apoio necessário para as escolas. Eu fui aluna de escola técnica. Meu filho agora foi aluno de escola técnica da ITEC Mandaki, que sinceramente nem a alimentação é adequada. Aqui na ITEC Mandaki é uma alimentação que vem congelada do interior, sei lá de onde, que eu acho que fica muito mais cara para chegar aqui Uhum. do que se tivesse uma alimentação aqui decente para os alunos. Muitas vezes não tem condições de comer aquilo. Eu sei que não é culpa da gestão da escola. A escola fundou o Grêmio há anos atrás, quando a minha sobrinha também estudou lá, e está terminando agora o curso de arquitetura, o namorado dela de engenharia, e já era impossível. Eles ligavam para um Grêmio para tentar melhorar a escola. Então, acho que assim, condições, né, para a escola funcionar. A PM hoje não tem condições de dar conta, o Centro Paula Souza tem dinheiro para dar conta. Valorizar mais os seus profissionais, seus professores, seus gestores, que são pessoas realmente comprometidas, que na maioria das vezes têm outro emprego para se manter e por amor continuam trabalhando, dando aula nas escolas técnicas para formar profissionais dignos de merecimento, tanto que atende a todas as classes sociais, né? Eu tenho a honra de dizer que eu fui aluna de escola técnica, graças a Deus estou aqui, vivo da educação. Minha sobrinha, o namorado, também super carentes, fizeram escola técnica, estão aí, ó, terminando o curso superior e trabalhando já na área. O meu filho, que não queria de jeito nenhum fazer escola técnica, que por conta da mãe dele, né, ser uma pessoa independente, ter escolas particulares, que eu não tenho como deixar numa escola pública existe, ele fez escola técnica e que ele convivesse com todos os tipos de diferença. Apaixonado, apaixonado e cresci e hoje consegui, hoje
Professora, só mais um minutinho, Ele, porque. a Pera só um pouquinho que ele deu uma. Ele tá. A internet tá meio falhando aqui. Pera só um pouquinho, vamos ver se ele volta. Você me ouve, né? Tudo tranquilo. sim, Tá. É que às vezes ele tá dando. Ele trava a sua imagem aqui, e aí a fala também dá uma travadinha. Vamos ver se ele volta. Acho que é questão de alguns segundos. Agora voltou. será que, Eu acho que é a internet. será que é a Voltou. sua, minha? Não, eu acho que é que ele tá meio picotadinho, mas voltou. Acho que pra. Mas será que depois dá para ver essas coisas? Não, dá pra ver. Quando começa a fazer isso aí, eu já falo, ó, pera um pouquinho. E depois a gente dá uma editada aí, tá? Mas acho que Ah, é você na não vai me parte. dizer. Na parte que você tava dando um recadinho ali, né? Final ali pra escola, que você tava falando da sua sobrinha, do seu sobrinho, que começou a cortar um pouquinho. Da sua sobrinha e do namorado, né? É, também fez escola, fez, né, o ensino médio na escola técnica, aqui no Mandaqui também, na Uhum, ETEC Mandaqui, fez administração, que ele não sabia o que fazer, não queria fazer escola técnica, falei, ah, faz administração, tá. porque vai servir para a sua vida, ponto. Ai, mas mãe, eu não quero sair não quero sair eu estava estudando no CIL, Imperatriz Leopoldina, escola alemã. Tá. Falei, não, você vai sair porque a mamãe não tem mais como pagar, você vai ficar lá, Caramba. você vai passar no vestibular, ou você vai estudar nas escolas estaduais que tem, aí que tem 60 na fila, vai entrando e desistindo. Ele passou bem, graças a Deus, fez Que o bom. curso, se apaixonou pela escola, saiu chorando, tem os amigos até hoje. Ontem veio, quatro federais, a Olha, USP Pirassununga está fazendo engenharia de alimentos. olha, parabéns, Com, que legal. com 17 anos também, né? Gente, Fez super 18, já estava novinho. dando. É, Mas fez também 18, já estava dando. super encaminhado, né? Super encaminhado aí também. Ele fez escola técnica, né? Todos Então, encaminhados da escola técnica aí, né? então, ele fez escola técnica, fez um cursinho online lá. Eu não acreditava que ele ia passar na USP de jeito nenhum. Mas ele passou como primeiro aluno de escola pública no Mackenzie, ganhou bolsa. Olha, caramba. Passou em quatro federais, mas ele queria a USP. Tá. Aí ele passou na USP, entendeu? E está lá morando em Pirassununga, numa república com mais 12 meninos. Ah, conheço. É engenharia de alimentos. É, É, minha cunhada fez lá também. É super bom, né? é, tá Gostava gostando. muito. Sim, sim. Então, quero dizer assim que nós temos alunos, nós temos condições de promover todos esses alunos aí para seguir o seu destino, mas a gente precisa da ajuda do Centro Paulo Souza de verdade, uma política mais voltada e vezes trabalhando apenas por amor aos seus alunos, É aos verdade. profissionais que colocarão no mercado, né? Você me perguntou qual foi o meu maior feito lá que eu acho, foi esse da gestão democrática, da Uhum, minha convivência com os alunos. Eu não era tratada como a diretora, era tratada como a Margarete, legal. que fazia parte, que era uma ex-aluna como eles, que estava ali ocupando naquele momento um papel de diretora, né? E eu senti que o grupo estava muito unido quando eu citei o Paulo Renato lá atrás, mas acho que eu não citei que quando a gente foi para a porta do Centro Paula Souza, nós entregamos um documento que nós escrevemos e mandamos também para o Paulo Renato, Tá. em Brasília, para não acabar com o ensino técnico integrado. O Kaká foi junto, entendeu? Legal. E eu era, uma diretora efetiva, mas você sabe que lá no concurso é registro em carteira, pode ser demitido. Sim. Eu não fui demitida, não levei nenhuma bronca, ainda recebi
uma declaração de bons trabalhos quando eu saí. Olha só, tá Quando eu vendo? saí, Lutando quando pelo, eu saí da pelo, escola. pelo ensino mesmo, né? Lutando pela É, qualidade do ensino, né? obrigada pelos bons serviços prestados. Olha só. Aí, como eu havia encerrando, né, como eu havia prestado o concurso de diretor e ICP, eu fui chamada para diretora, eu não aceitei na prefeitura, Uhum. porque eu não conseguiria ser diretora da prefeitura tendo sido diretora de uma escola como o Cacá. Ah, é, marcou assim, é, É, essa função aí, né? que a gente realmente fazia tudo junto, a escola faz prova, a escola faz licitação, a escola faz tudo. Então, o sistema do Centro Paula Souza, nesse sentido, é muito bom mesmo. E aí, fui chamada depois como coordenadora pedagógica. Tá. Aí, eu achei que tinha tudo a ver comigo, né? E aí, eu aceitei também, porque meu salário era muito baixo na Carlos de Campos. Tá. E aí eu tive que me despedir dos alunos, né, e dos professores. Eu tinha feito uma gestão já e tinha sido referendada, estava já acho que na metade da outra gestão. Tá. Aí fiz uma carta, uma poesia de despedida, que eu devo ter guardado também uma cópia, Aham. um papel lindo, maravilhoso. Mandei fazer numa gráfica, entreguei uma cópia na mão de cada aluno e de Olha cada só. professor, né, dizendo, resumindo agora que nós acertamos, nós erramos e nós acertamos. Mas o importante foram as sementes que nós jogamos e o caminho que andamos juntos, para que eles continuem sempre andando juntos, né? Que Que é legal. isso que vale a pena. Que E a bonito. mensagem que eu quero dizer, que eu quero deixar é essa, que a gente consiga, mesmo longe, né, o nosso pensamento sempre, sempre no coletivo, que a gente sempre pense no outro, como a gente pode ajudar na nossa função, cada um na sua função, como a gente pode ajudar, independente de estar fisicamente ou não naquele local agora, o Carlos de Campos e todas as pessoas que estavam, fundaram, viveram e estão lá e estarão no futuro, sempre vão morar no meu coração, porque eu amo, 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 amo aquele lugar, como eu sei que muitas pessoas amam também e sabem o que eu estou falando, tá? É isso. Que E muito legal. obrigada mais uma vez, tá, por essa oportunidade. Eu que agradeço, Margarete. Obrigada aí por, enfim, pela paciência, por disponibilizar aí do seu horário para ceder essa entrevista. Agradeço muito em nome enfim, da ETEC Carlos de Campos, do Centro de Memórias. A gente vai guardar com muito carinho aqui as suas palavras. E, enfim, muito obrigada mesmo. Tá bom? Vou Tchau, parar tudo de. de bom. Peraí, vou parar de gravar aqui. Ah.